Abra a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30. Já achou? Olha o que está escrito. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Amém? Jefté foi um homem que viveu antes do rei Davi ainda, provavelmente no ano 1050 antes de Cristo, ou seja, há mais ou menos 3.100 anos atrás. Esse homem, ele estava à frente de uma guerra. E ele não queria ganhar apenas uma batalha. Porque quando você vence só uma batalha, o inimigo se reorganiza e faz um contra-ataque. Ele queria ganhar a guerra. Por isso que ele fala desta maneira: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão. Os filhos de Amon eram os amonitas, uma nação inimiga de Israel, e que estava há 18 anos subjugando o país e submetendo toda a população de Israel a uma série de privações, humilhações e saques. E Jefté, então, está liderando uma revolta contra o inimigo que veio de fora e invadiu Israel. E Jefté quer expulsar esse inimigo totalmente. Ele quer mandar os amonitas embora. Então ele diz: se totalmente, ele não quer vitória parcial. Se totalmente, definitivamente, deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. É uma oração, a oração de Jefté. Ele fez esta oração e ligou a sua alma com uma obrigação: se o Senhor me der a vitória total nesta guerra, quando eu voltar em paz desta guerra, e quando eu chegar na minha casa, aquilo que primeiro me sair será do Senhor, e oferecerei em holocausto a ti. E ele fez esta oração, ele fez este voto. Então agora eu vou reler aqui o versículo 30, a partir do momento em que Jefté faz o voto, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repete em seguida. Vamos lá. Se totalmente, bem alto, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Amém? Você acredita que há 3.100 anos atrás realmente existiu um homem chamado Jefté, que se tornou o principal general numa guerra contra os amonitas, e que ele fez para Deus esta oração com um voto embutido? Quem acredita que isso aconteceu? Levante a mão. Por que você acredita? Porque está aqui? Que coincidência. Eu acredito porque está aqui. E o que está aqui é a verdade. A palavra de Deus é a verdade.
Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você que crê nesta palavra, desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude, dá glória, glorifica, aplaude e dá glória. Faz este glória sair do fundo do teu ventre. Isso, continua. Você que está nos ouvindo à distância, pelo rádio, pela internet, ou alguém te deu um DVD, ou você está vendo pela TV, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco, aplaude, abre a boca e diga: glória, 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 glória ao teu nome. Isso, continua, continua. Pai querido, olha que coisa linda. O Brasil inteiro está te glorificando. E em toda parte, em vários lugares do mundo, tem gente te exaltando agora. Então abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão não veio aqui para escutar homem algum. Todos vieram ouvir a tua palavra. Então tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Jefité foi fruto de uma relação ilegítima. O seu pai chamava-se Gileade e teve um relacionamento fora do casamento e gerou este filho. E se ainda não bastasse Jefité ser considerado um filho ilegítimo, a sua mãe era uma prostituta. Ou seja, Jefité não foi fruto de uma aventura amorosa, de uma paixão arrebatadora. O pai de Jefté não se apaixonou por uma moça lá fora do casamento e acabou fazendo um filho nela. Não. Jefté foi numa casa de prostituição, pagou a uma prostituta que recebeu para fazer o serviço sexual, porém, Jefté foi gerado ali. E por causa disso, Jefté era uma pessoa muito desprezada e marginalizada desde a sua infância. Ele era considerado pela verdadeira esposa de Gileade, ele era considerado por ela um bastardo. E os filhos legítimos de Gileade desprezavam Jefté, dizendo: ele é ilegítimo. Essa figura do filho ilegítimo existiu durante muitos anos no direito internacional, mas agora no Brasil, o Código Civil acabou com isso, a Constituição brasileira também. Não existe mais filho ilegítimo. Todos os filhos são iguais e todos os filhos têm os mesmos direitos e todos os filhos são considerados legítimos. A legislação avançou nisso. E é evidente, não é o filho que é ilegítimo, é a relação que foi ilegítima. A criança nunca é ilegítima. O filho não tem culpa nenhuma de nada. A relação que o gerou, sim, pode ter sido ilegítima. Mas nenhum filho é ilegítimo. E felizmente o direito brasileiro já corrigiu isso. Mas na época de Jefté, havia muito preconceito contra ele e também pela agravante da sua mãe ser uma prostituta. Ou seja, Jefté não teve uma família.
Jefité nunca soube o que era o amor de um pai, o abraço de um pai, o carinho de um pai. Jefité também nunca soube o que era o amor e o carinho de uma mãe, que é o amor mais próximo na terra, que pode se comparar ao amor de Deus. Jefité nunca soube o que é o amor de uma mãe, porque a mãe dele era uma mulher realmente leviana, era prostituta. E nem tampouco ele conheceu esse amor e esse carinho dos seus meios irmãos, porque os seus meios irmãos o desprezavam, tanto que exigiram que Jefité, adulto, fosse expulso de casa, dizendo: ele não vai herdar nenhuma herança conosco. E tanto os meios irmãos de Jefté pressionaram, que de fato Gileade, o seu pai, o mandou embora para uma terra distante. E Jefté não suportava mais viver também em Gileade. Ele não suportava mais viver ali naquela região montanhosa. Era muita humilhação. Então Jefté nunca soube o que era uma família. Nunca soube o que era isso. E ele foi para uma terra distante chamada Tobi ou Tobi. E ali naquela terra distante, num outro país, Jefté começou a chamar a atenção dos homens daquele lugar. E a palavra diz que eram homens vis, homens sem valor. Jefté começou a chamar a atenção de todos porque ele era um homem íntegro, reto, de caráter, justo e um homem bom. E ele começou a atrair pessoas por causa desse caráter exemplar. Aqueles homens que eram vis começaram a admirar Jefté e foram se aproximando dele. E no fundo Jefté começou a despertar o desejo nos outros homens para que fossem como ele, uma pessoa íntegra, reta, que se desviava do mal, uma pessoa justa, uma pessoa que agia com equidade, uma pessoa serena, uma pessoa equilibrada, uma pessoa boa. Jefté, ele foi atraindo lá em Tobi os homens daquele lugar, e ele atraía pessoas do mais baixo nível que, de se aproximarem de Jefté e conviverem com Jefté, foram também assimilando as suas virtudes e qualidades e se tornando semelhantes a ele. Então Jefté tornou-se em Tobi um líder do lugar, uma espécie de governador, uma espécie de rei naquele país estrangeiro. E ali em Tobi, Jefté conheceu uma moça, se apaixonou, casou e teve uma filha. E pela primeira vez em toda a sua vida, Jefté sentiu o que era ter uma família, o que era ter amigos. E essa filha que Jefté teve, era a filha que todo pai e toda mãe gostaria de ter. À medida que a menina foi crescendo, ela já foi revelando também uma boa índole, um bom caráter. E Jefté, apaixonado por aquela filha e pela sua pequena família, ele só teve uma filha, uma única filha. Jefté foi passando para aquela menina todos os seus valores espirituais e morais. Ele foi transmitindo para a menina esses valores, principalmente o temor de Deus. Porque quando Jefté viveu, ele viveu 400 anos depois de Moisés. A lei já era uma coisa muito divulgada, a lei de Moisés. E os princípios da lei são bons. Então Jefté, ele foi passando para sua filha essa qualidade de se temer a Deus em primeiro lugar. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sendo o temor o princípio, todas as outras coisas virão automaticamente. Mas se faltar o temor,
então as outras coisas não acontecerão. E já Jefité, como homem sábio, foi passando isso para essa menina que crescia, foi ficando linda e íntegra, uma menina de caráter, que foi crescendo, se tornando moça. E essa menina era tão amorosa, ela era tão carinhosa, ela amava o seu pai com fascinação. Para ela, o seu pai era o grande herói da sua vida, o exemplo a ser seguido. Aquela menina abraçava o pai, beijava o pai e dava tanto amor para Jefité, que Jefité, por causa daquela filha, se sentia consolado de todas as humilhações do passado, que os seus meios irmãos lhe impingiram. Jefité era tão amado por aquela menina, por aquela filha, que ele se sentia consolado por nunca ter tido uma família antes. Aquela menina para ele era tudo. Era o seu maior tesouro, o seu bem mais valioso, o que ele mais amava neste mundo. Era a vida dele. Era o que dava significado à sua existência como ser humano, como homem. Era o que dava sentido na sua vida. Aquela filha, a filha que todo pai gostaria de ter, que toda mãe gostaria de ter. Menina educada, humilde, obediente, uma menina amorosa, que fazia de tudo para agradar o seu pai. Que filha, olha que filha que Jefité pôs no mundo, que filha. Aquela menina era tudo para ele. Mas nisso, os amonitas invadiram Israel e subjugaram o país. Era um problema que já vinha acontecendo há alguns anos, mas agora os amonitas tomaram conta de tudo e colocaram todo o povo de Israel em grande aperto. E como Israel era constantemente saqueado, como o país era constantemente roubado, invadido, Israel não tinha força física ou militar para reagir. Todas as tentativas fracassavam, porque os amonitas vinham em grande número e tomavam conta de tudo, e saqueavam tudo, estupravam, matavam, barbarizavam, e deixavam para trás uma terra arrasada, e exigiam ainda pesados tributos dos israelenses. E essa situação durou 18 anos. Até que em Israel, os homens mais sábios, os anciãos, os mais velhos, fizeram uma reunião, um conselho de segurança, para eleger em todo o país, procurar alguém que pudesse ser o líder, que encabeçaria uma revolta para expulsar os amonitas da nação, fazer com que eles se retirassem daquela terra. E eles procuraram em todo o país e não acharam ninguém. Até que alguém lá no conselho dos anciãos disse: há um homem que é varão valoroso, valente, íntegro, reto, que pode nos ajudar, mas ele não está mais no nosso país. Quem? Este homem foi expulso do nosso país, foi mandado embora. E no outro país que ele se estabeleceu, ele é honrado como rei. E ele tem um grande exército com ele. Este homem poderia nos ajudar. Quem? Jefité. Jefité, o filho da prostituta. Jefité. Ele é o homem que pode nos ajudar. E eles ficaram ali discutindo aquela opção, até que chegaram à conclusão que realmente não havia outra pessoa
que pudesse liderar aquela guerra. Mas eles discutiram entre eles, dizendo: porém, se nós procurarmos Jefté, ele exigirá ser o nosso governador, o nosso cabeça. E então, concordaremos com isso? E eles disseram: é melhor a gente ser liderado por um cabeça do nosso povo, do que ser cauda desse povo estrangeiro que vive invadindo o nosso país e nos saqueando. Está bem, então, concordamos, o conselho votou, concordou, vamos até Tobi. Vamos falar com Jefté. E quando eles chegaram, eles já foram prometendo: Jefté, se você aceitar esta missão, você será o nosso cabeça. E Jefté diz a eles: agora que vocês estão em grande aperto, vocês me procuram? Sim, Jefté, é por isso mesmo que estamos te procurando. Estamos num aperto muito grande e só você pode nos livrar. Você aceita esta missão, Jefté? E Jefté diz: se eu aceitar esta missão, eu serei cabeça de vocês, eu vou retornar ao meu país como cabeça? Sim, Jefté. E se eu vencer os amonitas, então vocês continuarão me mantendo como cabeça? Sim, Jefté. Então Jefté aceita o encargo. E ele vai primeiramente falar com o rei dos amonitas, propondo uma embaixada de paz, um acordo diplomático, para que os amonitas espontaneamente fizessem um acordo de paz, retirassem suas tropas de Israel, voltassem para seu país, e que eles não mais agredissem o povo de Israel, nem saqueassem. E o rei dos amonitas não aceitou a embaixada de paz. Então Jefté não teve outra alternativa senão se defender naquela guerra, porque o inimigo estava por cima e ele não queria acordo de paz. Foi aí que Jefté fez esta oração que eu li para você no início da mensagem. Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Quando Jefté fez esta oração, ele achou que tinha legitimidade para fazer isso, porque Jefté pensava com ele mesmo: quem deu esta terra para o povo de Israel foi o próprio Deus, que a prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Ele nos trouxe do Egito e nos colocou aqui nesta terra. Esta terra nos foi dada por Deus. Deus não deu esta terra para os amonitas. Os amonitas não têm legalidade de invadir o nosso país, de nos saquear, de nos roubar. Eles têm que ser expulsos daqui. Então, dentro dessa legalidade foi que Jefté fez esta oração, este voto a Deus. Vitória total contra os amonitas. E Deus teria que intervir naquela situação. Por quê? Porque Israel não tinha armas e nem pessoal treinado em número suficiente para combater o numeroso exército dos amonitas. Jefté sabia que ele com seu exército, ainda que fossem muitos, comparados ali com os amonitas, eles eram em pequeno número, estavam em desvantagem numérica. Jefté sabia que somente um milagre poderia mudar aquela situação. Então Jefté vai e fala com o autor dos milagres, com o único que pode operar milagres, e ele faz esta oração: se totalmente me deres os amonitas nas minhas mãos, quando eu voltar em paz desta guerra contra os amonitas, depois de tê-los vencido, e eu chegar em casa, aquilo que sair da minha casa, em primeiro lugar, eu oferecerei ao Senhor, será do Senhor, e oferecerei em holocausto ao Senhor. Jefté fez esta oração e foi para a guerra. Liderou aquela guerra desproporcional. E Deus operou um grande livramento através de Jefté. E Israel conseguiu expulsar definitivamente os amonitas do país. E Jefté volta desta guerra
como um herói nacional. Ninguém mais agora vê Jefté como filho da prostituta. Ninguém mais despreza Jefté, porque agora ele é um símbolo de coragem, valentia, ousadia e fé para toda a nação. Jefté vê que agora ele é amado no país inteiro. Os seus meios irmãos que antes o desprezavam, agora sentem por ele muita admiração e têm até prazer de dizer: nós somos irmãos do Jefté. Jefté conheceu a honra, Deus lhe deu tudo isso, mas já tinha muito tempo que ele não ia para casa. Ele estava morrendo de saudades da filha dele. Ele ficou muito tempo na guerra. O coração dele apertava, doía de saudades. E depois de todas as celebrações e comemorações e toda a honra que Jefté recebeu, ele finalmente vai para casa. E quando ele vai chegando em casa, a sua filha, a única filha que ele tinha, a filha que ele amava, a filha que lhe ensinou o quanto ele era importante, a única pessoa no mundo que o valorizou desde o começo e acreditou nele sempre, que sempre o teve como herói, aquela filha obediente, amorosa, carinhosa, linda, vestida com uma roupa comprida, de festa, com flores e grinaldas na cabeça, mais linda ainda, e trazendo na mão um adufe, que era uma espécie de pandeiro primitivo, quadrado assim, feito de madeira. Ele era quadrado e tinha um couro esticado, era uma espécie de pandeiro. Ela vem tocando o seu adufe e cantando, e ela é a primeira a sair de casa. E atrás dela vem as damas de companhia, porque até aquele momento Jefté era um homem honrado. Quando ele voltou para Tobi e viu a sua filha saindo de casa desse jeito, a filha sorrindo para ele, alegre, feliz, louvando a Deus pela vitória que o seu pai tinha conseguido, porque a notícia tinha chegado até em Tobi. Ao invés de Jefté sentir alegria, sorrir e abraçar a filha, Jefté, ele quase enlouqueceu. Jefté foi possuído por um pânico, por uma aflição. Ele ficou amargurado e a filha vem na direção dele dançando, tocando o adufe junto com as damas de companhia. Aquela moça tão linda, aquela filha tão boa, aquela filha tão maravilhosa. Jefté, ele rasga as vestes num sinal de grande tristeza. E esse era um costume no Oriente, sempre que havia luto, tristeza ou dor, a pessoa demonstrava isso rasgando as vestes. E Jefté está tão arrasado, tão triste, que ele rasga as vestes. Ele rasga as vestes, a filha vem na direção dele, mas ele se lança no chão, e ele pega o pó da terra, e ele joga para o alto, e ele esfrega no rosto, e ele chora, e ele olha para a filha dele, e ele chora, e a filha fica sem ação. Para a filha aquele era um dia de muita alegria, de muita festa. Ela não entende a reação do seu pai. E veja o que este pai diz para essa filha, acompanhe comigo. Eu vou ler para você desde o versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. Entenda isso. Jefté não tinha outro filho ou filha, era só ela, a única.
E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Aquela filha que nunca tinha dado o menor desgosto para o seu pai, tornou-se agora o motivo do maior desgosto de toda a sua vida. Porque ela foi a primeira a sair de casa. E ela só. Jefité, nesse conflito, chorando, ele pensa no que prometeu para Deus. Ele pensa na filha tão jovem e bonita, seu grande tesouro, a sua grande riqueza, o seu bem mais valioso da terra. Jefité, nesse conflito de consciência, nessa amargura de alma, ele decide honrar aquilo que saiu da sua boca e aquilo que ele prometeu para Deus. Eu disse a você que quando Jefté viveu a lei de Moisés, já tinha cerca de 400 anos. Eu quero que você veja o que diz a lei de Moisés a respeito de voto. Livro de Números, capítulo 30. Livro de Números, capítulo 30, nós vamos ler os versículos 1 e 2. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel. Veja, ele falou aos cabeças. E Jefité é o cabeça de Israel agora. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Moisés está dizendo: não fui eu quem disse isso. Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado, é ordem. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Jefté sabia disso e ensinou isso para sua filha. E quando ele disse: aquilo que saiu da minha boca, eu vou cumprir, você pode ver que ele está citando realmente o capítulo 30 do livro de Números. Perceba que ele está citando a palavra de Deus. O que saiu da minha boca eu vou fazer. Eu não vou voltar atrás. E ele chora muito porque ele vai cumprir o que prometeu para Deus. E quando a filha fica sabendo o porquê da tristeza do seu pai, olha o que ela diz. Veja o versículo 36. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca. Isso que é filha, hein? Ao invés dela falar: pai, o senhor está louco? O senhor enlouqueceu? A guerra te deixou neurótico? Você está perturbado? Oferece a tua vida, não a minha. Faça promessas para Deus envolvendo a tua vida, não a minha. Mas ela era a filha que todo pai, toda mãe gostaria de ter. Pai, Pai meu, Pai meu.
Abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca. É o poder da palavra, amados. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Ela se sujeitou inteiramente ao seu pai. A única pessoa que havia dado sentido na vida de Jefté, a única pessoa que ele ensinou o que era uma família, o que era o amor de uma família. Essa família tão pequena, ele não teve outros filhos, só aquela filha que era maravilhosa. Ele agora toma a decisão de cumprir o que prometeu. Nós não sabemos. E eu vou deixar para você analisar e tirar a sua própria conclusão. Não sabemos se Jefté vai sacrificar a sua filha em cima de um altar, tirando a vida dela, ou se ele vai sacrificar a sua descendência somente. Eu vou ler para você. Vamos ler juntos a partir do versículo 37. Estou em Juízes capítulo 11, versículo 37. A filha disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Por essa leitura que nós fazemos aqui, eu acho que Jefté não sacrificou a filha em cima de um altar. Eu acho que simplesmente ele disse: minha filha, nunca você se casará. Eu te consagrei ao Senhor. Eu te ofereci a Deus em holocausto. Você não entregará a sua virgindade a ninguém. Isso significa que você nunca gerará um filho. E quando Jefté fez isso, ele está abrindo mão de ampliar a sua família, porque a menina é sua única filha. Ele está abrindo mão de sentir a alegria de ser avô. Quem aqui é avô sabe como é bom ser avô. Se a sua filha nunca vai ter filhos, Jefté não vai ter mais família, a sua descendência terminará. E eu acredito que foi isso que aconteceu também, pelo que está escrito aqui no versículo 39, que diz que Jefté cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. O homem que não tinha família, ficou sem família, ficou sem descendentes. Eu acho que esse foi o sacrifício. Ele sacrificou a alegria de ver um neto, de ser avô. Jefté não é considerado um homem tolo. Pelo contrário, outros escritores bíblicos, por exemplo, o profeta Samuel. Vamos comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12. Nós vamos ver o versículo 11. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã e a Jefté e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. Veja, Jefté aqui colocado numa relação
de homens de Deus que trouxeram livramentos para o povo de Israel. Mas não apenas o profeta Samuel o menciona como um homem de Deus. A carta aos Hebreus faz a mesma coisa. Vamos lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, aos Hebreus capítulo 11, versículo 32, onde o escritor da carta aos Hebreus relaciona todos os campeões da fé, e depois de ter falado de tantos campeões da fé, olha o que ele diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Jefité ao lado de grandes nomes da fé: Davi, Sansão, Gideão. Olha só, Jefité aqui colocado entre os grandes heróis da fé. Por que Gideão, ou melhor dizendo, por que Jefté? Por que Jefté foi considerado um homem de Deus? Porque ele disse uma palavra e honrou a palavra que ele disse. Quando Jesus estava aqui na terra, ele ensinou a mesma coisa: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Se for sim, diga sim. Se for não, diga não. E não fuja disso. Jefté foi realmente um homem de Deus, porque aquilo que ele prometeu, ele cumpriu para Deus. Ele honrou a palavra que saiu da sua boca. Ele é considerado um herói da fé, um homem de Deus. Mas agora, eu quero te mostrar a revelação desta palavra, porque isso tudo que eu te falei até agora, você podia ter lido sozinho. Eu quero te mostrar agora a revelação desta palavra, porque o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que tudo o que aconteceu e foi escrito e que está no Antigo Testamento foi para nosso aviso. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento que está escrito é figura de acontecimentos futuros, mais importantes, e são para aviso nosso. Então, o que aconteceu aqui com Jefté é figura, ainda que seja fato real, é figura de acontecimento futuro. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí é a tradução do nome de Jefté. Jefté quer dizer, e anote aí por favor, na abertura do capítulo 11 de Juízes, volta lá para o capítulo 11 de Juízes, escreve em cima do capítulo 11, a tradução do nome Jefté. Jefté quer dizer que Deus abra. Amém? Que Deus abra. Jefté é no Antigo Testamento uma figura de Cristo, um arquétipo de Cristo, um protótipo de Cristo, um anúncio de Cristo, uma figura de Cristo. Jefté. Como seu nome quer dizer, que Deus abra. E se Jefté é um arquétipo de Cristo, vamos ver, avançando no tempo, 1000 anos e poucos depois de Jefté, vamos até Jesus Cristo, quando ele começa a recrutar os primeiros discípulos. Vamos avançar no tempo. Jefté é uma figura de Cristo. Vamos ver ali Cristo reunindo os seus primeiros discípulos, recrutando os primeiros discípulos. E um dos que conhecem Jesus é Filipe. E Filipe fica tão fascinado com Jesus, que Filipe quer contar para o seu melhor amigo que encontrou o Messias.
E o melhor amigo de Filipe chama-se Natanael. E Filipe sai procurando Natanael. Ele deixa Jesus e ele vai procurar o Natanael. Eu preciso contar para o Natanael que nós encontramos aquele que Moisés profetizou na lei. Onde será que está o Natanael? Vocês viram o Natanael? E ele sai procurando o Natanael. Vocês viram o Natanael? E ele sai procurando o Natanael, até que ele encontre o Natanael sentado debaixo de uma figueira, de uma árvore que dá bastante sombra, porque a figueira tem muitas folhas. Natanael está sentado ali, debaixo daquela sombra da árvore. Quando Filipe diz: poxa, ô Natanael, estou te procurando, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Nós conhecemos aquela pessoa que Moisés profetizou na lei, o Messias. Nós conhecemos, ele é o Jesus de Nazaré. E o Natanael, debaixo da sombra, sentado ali debaixo da figueira, diz assim: ô Filipe, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, daquele lugarzinho pequeno, acanhado, miserável? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o Filipe diz para ele: vem e vê. E o Natanael vai com o Filipe, e Filipe agora está procurando Jesus. E ele acha Jesus longe dali. E Filipe diz para Natanael: vem, vou te apresentar para o Jesus de Nazaré. E quando o Filipe está chegando com Natanael, Jesus olha para o Natanael e diz assim: eis aqui um verdadeiro varão israelita, em quem não há dolo. E o Natanael, que nunca tinha visto Jesus antes, diz: de onde o Senhor me conhece, hein? Porque Jesus estava dizendo que ele era um homem íntegro, que ele não tinha malícia, que ele não tinha maldade. Natanael pergunta: de onde que o Senhor me conhece? E Jesus diz assim para Natanael: Natanael, antes que o Filipe te encontrasse e te chamasse, eu te vi sentado debaixo da figueira. Aí o Natanael começa a tremer, porque ele pensa: se ele me viu sentado debaixo da figueira, ele também ouviu o que eu falei. Ele também ouviu o que eu disse, ele sabe do meu comentário. Aí o Natanael, tremendo, diz assim: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus, o Rei de Israel. E Jesus disse para Natanael: ô Natanael, porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira antes do Filipe te chamar, você crê? Sim, eu creio, tu és o Rei de Israel. Natanael e todos vocês, discípulos, coisas maiores do que estas vocês vão ver a partir de hoje. Eu vos digo que a partir de agora vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que quer dizer Jefité? Que Deus abra. Jesus é o próprio Deus. E o que foi que ele disse? Vereis o céu aberto. É o que você vai ver a partir de hoje, meu querido. É o que você vai ver a partir de agora, minha querida. A partir de agora você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo, porque Jesus é aquele que abre o céu. Oh glória! O único que abre o céu, em todos os sentidos. Ele abre o céu para chover bênçãos, e é Ele que abre o céu para nós entrarmos lá. Olha só, muito bem. Então vamos continuar na revelação aqui da palavra. Então, Jefté é um arquétipo de Cristo. Assim como Jefté foi acusado de ser filho de prostituição, de ser filho ilegítimo, se ele é uma figura de Cristo, então nós vamos comprovar que Jesus também foi acusado de ser filho ilegítimo e de ser filho de prostituição, porque Maria estava prometida em casamento para José, eles ainda não tinham coabitado juntos como marido e mulher,
Eram apenas noivos, comprometidos, e Maria ficou grávida por ação do Espírito Santo, e ela foi ajudar Isabel, sua prima, que já estava grávida de 6 meses, e ela ficou 3 meses lá nas montanhas da Judéia, e quando ela voltou, a barriga já estava grande, e ela voltou grávida, e o pai, com certeza, não era José. Então, quando a Maria voltou grávida, mesmo que ela fosse noiva de José, ela estaria em pecado, porque ela teve relação antes do casamento. Mas José sabia que ele não era o pai. Então ficou a suspeita de que Maria tivesse se prostituído nas montanhas da Judéia. Jesus sofreu essa discriminação como filho ilegítimo, em todos os sentidos. Vamos ver uma coisa aqui, quando Jesus discutia com os judeus que queriam matá-lo. Os judeus combatiam Jesus abertamente. E Jesus ali reafirma que ele é filho de Deus. E os judeus dão uma alfinetada em Jesus. Vamos no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ver aqui o versículo 40. Vamos acompanhar esse debate, essa discussão entre Jesus e os judeus. Jesus diz assim para eles: mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E quando eles disseram, Jesus, nós não somos nascidos de prostituição, eles estavam dando uma indireta para Jesus, como se Jesus fosse filho de prostituição. Continuando aqui esta palavra, versículo 42, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus está dizendo que ele não é filho de prostituição, que ele não é filho ilegítimo, que ele é filho do Pai. Mas os judeus deram essa alfinetada em Jesus. Assim como Jefté era menosprezado por causa disso, Jesus também muitas e muitas vezes foi humilhado por causa disso. Por essa suspeita e por esse fato, Jefté foi rejeitado pelos seus meios irmãos. Você sabe que Jesus é judeu de nascimento. O povo judeu é seu povo irmão. Todos os judeus são irmãos de Jesus. Mas, por parte apenas de carne, no espírito, Jesus é meio irmão de todos os judeus. E assim como Jefté foi rejeitado pelos seus meios irmãos, Jesus também foi rejeitado pelos seus meios irmãos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. E tem uma outra referência aqui que fala dessa rejeição. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler o versículo 43 agora.
Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus estava fazendo uma referência ao anticristo que virá no futuro e será recebido pelos judeus como se fosse o Messias verdadeiro. Mas Jesus está aqui, consciente de que ele está sendo rejeitado pelos seus meios irmãos. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Você sabe que ele foi rejeitado pelos seus. Depois de ser rejeitado até a morte, Jesus foi sepultado e 3 dias depois ressuscitou dos mortos. Ficou pelo prazo de mais ou menos 40 dias conversando com seus discípulos, dando as instruções finais, e em seguida ele é elevado aos céus para um lugar muito distante. Assim como Jefté, que foi rejeitado pelos seus meios irmãos, saiu de Israel e foi também para um país distante. Jesus, depois dos 40 dias da sua ressurreição, ele é levado para um lugar distante. Quero que você vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler o versículo 9. São comparações. Tudo que está no Antigo Testamento é figura do Novo. Atos capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: e quando Jesus dizia isso, vendo eles, quer dizer, os discípulos estão olhando para Jesus ressuscitado, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E os discípulos ficaram olhando para as nuvens. Versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então um dia ele vai voltar. Assim como Jefté ficou muitos anos numa terra distante e um dia voltou para ser cabeça em Israel, um dia também Jesus, que está num lugar distante, rejeitado pelos seus meios irmãos, um dia ele retornará com um grande exército para ser cabeça não apenas de Israel, mas o grande rei de toda a terra. Isso se cumprirá, ainda que os judeus não acreditem em Jesus. Quando Jesus fez aquela afirmação: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis, e ele falava do anticristo. Quando finalmente o anticristo se revelar, ele vai fazer um acordo de paz entre judeus e árabes. Ele vai restabelecer o sacrifício de animais em Jerusalém. Os judeus ficarão felizes. Haverá uma falsa paz. 3 anos e meio depois, o anticristo irá tirar a máscara e ele procurará destruir todo o povo de Israel, a semente de Abraão. O anticristo reunirá todas as nações da terra, os amonitas. Ele reunirá para destruir Jerusalém e o povo judeu em Israel. Eles vão querer invadir o país. Naquele momento de grande aperto, nesse momento futuro que está para acontecer, os judeus clamarão por ajuda de Deus. E Deus ouvirá, e Deus responderá. Mas não esse Deus que os judeus idealizaram. O Deus que eles rejeitaram é que virá. Ainda que eles não conheçam Jesus, eles clamarão para Jesus. E há uma profecia falando sobre isso. Porque os judeus lá em Gileade, quando estavam em grande aperto, foram procurar e clamaram para Jefté: vem ser nosso cabeça. Um dia os judeus, eles clamarão para Jesus, sem conhecer que estarão clamando para Jesus. Vamos comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 4. Isaías 45, versículo 4. Olha o que diz aqui a profecia.
por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Saiba você que o povo judeu é o povo eleito de Deus. Eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Os judeus, eles clamarão: Senhor, livra-nos. Estarão em grande aperto, à beira da destruição final. Mas eles estão clamando para Jesus e não sabem, não conhecem isso. E Jesus virá em socorro deles com seu grande exército. Vamos agora no profeta Zacarias. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 9. Tudo que você está ouvindo agora é profecia de fato futuro que vai acontecer muito breve. Acompanhe. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quando Deus vier em socorro do povo judeu, eles verão que é aquele que eles diziam que era filho da prostituta. Em Israel até hoje se divulga isso, que Maria traiu José, que Jesus é um filho ilegítimo, que é filho de prostituição. Eles verão então que aquele que está vindo em socorro deles é aquele que eles chamavam de o filho ilegítimo, o filho da prostituição. E eles chorarão amargamente. Como que eles vão reconhecer? Olharão para mim, a quem traspassaram. Nós o crucificamos, nós o ultrapassamos, nós furamos as suas mãos e os seus pés. Olharão para mim, a quem traspassaram. E mais, será que Jesus tem raiva disso? Vamos aqui no capítulo 13 de Zacarias, versículo 6. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Os judeus reconhecerão que ele é o próprio Deus. Finalmente, Jesus vai ser colocado como cabeça de Israel e de toda a terra. Veja o capítulo 14, versículo 9. Aqui mesmo em Zacarias, a profecia diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Não haverá mais o Deus dos judeus, e o Deus dos cristãos, e o Deus dos muçulmanos, ou a fé conturbada que cada religião decide adotar. Mas um só será o Senhor, um só será o Rei. Ele vai receber a honra que muitas e muitas vezes a humanidade não lhe deu. E eu não estou falando só dos judeus, não. Estou falando daqueles que preferem Buda, daqueles que preferem Maomé, daqueles que preferem Kardec, ou Aparecida, ou preferem o São Jorge, ou preferem um arcanjo, um anjo, um querubim, ou uma entidade, ou a Iemanjá. Quantas e quantas vezes ele foi humilhado e desprezado, e mesmo assim continuou amando cada pessoa que existe na face da terra. Mas um dia virá em que ele será reconhecido como o único e verdadeiro Rei, não só da terra, mas de todo o universo.
Assim como Jefité foi honrado, um dia Jesus será honrado. Agora você sabe muito bem que não foi fácil para Jefté fazer valer a palavra que prometeu, amando tanto aquela filha única, sacrificando a sua descendência. Jefté também é uma figura que mostra que um homem de Deus tem que ter palavra. É uma figura de todos nós. A sua vida está aqui para aviso nosso. Se a gente quiser deixar de ser humilhado para ser cabeça, nós temos que cumprir a palavra que sai da nossa boca. Jefté cumpriu essa palavra. A filha era o que ele mais amava neste mundo e ele consagrou inteiramente a Deus. Ele abriu mão de ter uma família futura, de ser avô, para cumprir o que prometeu. Do mesmo modo, não foi fácil para Deus cumprir o que estava prometido desde antes da fundação do mundo. Porque a palavra declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Já era um plano de Deus. Mas chegou o dia em que aquele plano teve que ser materializado. E Deus teve que cumprir a sua palavra. E até o fim, Ele deu o seu Filho em holocausto por todos nós, morrendo na cruz do Calvário por todos nós. Por isso que Ele é Deus, porque o que Ele promete Ele cumpre. E Jesus também mostrou que Ele cumpriu a palavra, porque quando Pedro pegou a espada e reagiu à prisão de Jesus, Jesus disse: Pedro, guarda essa espada. Como então se cumpririam as escrituras que dizem que o Cristo tem que padecer? Como que a palavra de Deus vai se cumprir se eu reagir a essa prisão, Pedro? Guarda a tua espada. Jesus também cumpriu a palavra, para cumprir a escritura, a palavra de Deus. E esse era o grande segredo de Jesus. Ele dizia: eu falo tudo aquilo que o Pai me ensina, e eu só faço aquilo que agrada ao Pai. Jesus foi muito desprezado e humilhado, e ainda é. Mas você pode ser aquele filho, aquela filha, que compensa toda a tristeza que ele sofre com o resto da humanidade. Você pode ser aquele filho que dá orgulho ao Senhor. Você pode ser aquela filha que agrada ao Senhor. Aquela pessoa disciplinada, obediente, fiel, amorosa, que não blasfema, que não murmura. Deus já sofreu muitas decepções também com a humanidade. Mas Jesus é aquele filho que compensa o Pai, porque Jesus é o melhor filho que já existiu e é o filho que todo pai gostaria de ter. Jesus é a compensação para Deus de toda a rebelião dos homens e das mulheres deste mundo, os filhos maus e ingratos que rejeitam o Senhor. Jesus é o consolo do Pai. Mas o Pai foi e cumpriu a palavra. Jesus tinha que ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus cumpriu a palavra. Ele poderia ter reagido à prisão. Pedro, eu poderia invocar agora 12 legiões de anjos. 72 mil anjos agora aqui no Monte das Oliveiras para me livrarem. Mas como queria se cumprir a palavra do Pai? A palavra tem que ser cumprida. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus cumpriu a palavra. Jesus cumpriu a palavra. Jefité cumpriu a palavra. A pessoa que não cumpre a palavra, ela é filha do diabo. Ela dá lugar ao maligno. Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna.
O diabo é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o único que promete e não cumpre. Vai lá no terreiro, ele promete um monte de coisa, não cumpre nem para o pai de santo, nem para a mãe de santo. O diabo não cumpre nem com seus súditos. E toda pessoa que tem uma palavra fraca, que não cumpre o que promete, essa pessoa está dando lugar para o maligno. Porque a pessoa que é de Deus, ela cumpre a palavra de Deus. Vamos ficar todos de pé agora. Deixa eu dizer uma coisa importante nesse momento. Quando Jefité foi lá para Tobi, ele foi morar numa terra distante onde só tinha homens vis, homens sem valor, sem caráter. Mas à medida que aqueles homens vis foram se aproximando de Jefité, eles foram absorvendo as qualidades morais e espirituais de Jefité. À medida que os moradores de Tobi foram conhecendo Jefté, começaram a desejar ser como ele. Eu disse que Jefité é uma figura de Jesus Cristo, e é verdade. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele só andava com pessoas vis. Ele andava com ladrões e prostitutas, com pecadores, com publicanos, que era criticado por comer e beber com pecadores. Mas Jesus um dia disse: os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus fez exatamente isso, e até hoje ele faz isso. Ele atrai as pessoas que hoje não têm valor nenhum, pessoas vis, pessoas que estão com uma vida totalmente destruída, errada, sem parâmetros, sem eira nem beira, sem disciplina, mergulhadas em vícios, mergulhadas em enganos, pessoas que o mundo despreza. Jesus, ele veio a essa terra aqui, tão distante da sua glória. Ele veio aqui para atrair para si aquelas pessoas que são consideradas sem valor. E eu digo isso de cátedra, porque eu não tinha valor nenhum, mas ele me atraiu para perto dele. Assim como os moradores de Tobi, que se aproximavam de Jefté, eram influenciados pelas suas qualidades, assim também quem se aproxima de Jesus Cristo vai sofrendo uma transformação a ponto de ficar igual ao Senhor Jesus. Se a pessoa antes era violenta, iracunda, briguenta, falava palavrões, proferia impropérios, quando essa pessoa se aproxima de Jesus, é de uma tal maneira influenciada por Ele, que a pessoa vai ficando igual a Ele. Não fala mais palavrões, não diz mais maldições nem imprecações, não diz mais blasfêmias, não ofende mais, não é mais uma pessoa iracunda, vingativa, vai ficando igualzinha a Jesus Cristo. Jesus, ele tem esse poder. Todos os que se aproximam dele são influenciados por ele e se transformam à sua semelhança. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz isso: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A pessoa vai ficando igualzinha a Jesus Cristo, vai ficando semelhante a Jesus Cristo. Olha só, Jesus não fuma. Se a pessoa fuma, ela começa a se aproximar de Jesus, ela para de fumar sozinha. Jesus não precisa nem falar para ela, para de fumar. Ela para sozinha, influenciada por Jesus, porque ele não fuma. Se a pessoa usa drogas e se aproxima de Jesus,
ela para de usar drogas, porque Jesus não usa drogas. Inclusive, quando ele foi ali levado ao Monte Calvário, antes de enfiarem os pregos nas mãos e nos pés, deram uma bebida narcótica para ele beber, deram uma droga para ele ficar grogue, zonzo. Mas Jesus recusou a droga. Jesus não se drogou, nem na hora da morte. Quando você se aproxima de Jesus, se você usa drogas, você vai parar de usar drogas. O jogo, se você é viciado no jogo, o jogo estava ali diante de Jesus. Soldados romanos jogando dados, disputando as suas roupas. Mas Jesus nunca jogou. Se alguém se aproximar dele, vai ficar liberto também desse vício do jogo. A pessoa que se aproxima de Jesus sofre a influência de Jesus. A sua vida é transformada. Se você é uma pessoa que tem a língua solta, se você é uma pessoa que não mede as palavras, ao se aproximar de Jesus, a tua palavra será doce como mel. Você vai aprender a falar como Jesus fala. De se aproximar de Jesus, você vai aprender a pensar como Ele pensa. Você vai começar a agir como Jesus agiria. Assim como Jefité, com seu caráter e vida espiritual, influenciou os moradores de Tobi e formou um grande exército, assim também Jesus Cristo está formando em toda a terra o maior de todos os exércitos. Um exército de pessoas lavadas e remidas pelo seu sangue. Um exército vitorioso de pessoas que pensam e agem como Ele. E Jesus hoje está te chamando para fazer esta mesma obra na tua vida. Assim como os moradores de Tobi se tornaram vencedores porque estavam com Jefté, ainda que você seja derrotado e já foi derrotada muitas vezes, ao se aproximar de Jesus, você vai se tornar um grande vencedor ou uma grande vencedora. É isso que Ele vai fazer com você agora. É isso que Ele deseja fazer. Então eu quero fazer um convite neste momento, para você se aproximar de Jesus Cristo agora. E já começar a receber esta influência benéfica e poderosa, que vai te transformar à semelhança do Filho de Deus. Hoje você vai voltar para casa outra pessoa, se decidir se aproximar de Jesus Cristo. Basta se aproximar de Jesus. Basta estar aos pés de Jesus. Aquela mulher pecadora, ela foi aos pés de Jesus e chorou aos seus pés, beijou os seus pés, enxugou os seus pés com seus cabelos. E quando ela se levantou, ela já era uma mulher totalmente santa e transformada. Jesus disse para ela: mulher, todos os teus pecados estão perdoados. Vá em paz, a tua fé te salvou. Só de se aproximar de Jesus, aquela pecadora virou uma mulher santa. É isso que Ele vai fazer com você agora, se você quiser. Então eu pergunto, quantos aqui neste momento querem se aproximar de Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos que querem, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, ergue a tua mão. Todos que ergueram as mãos, se aproximem. Todos que ergueram as mãos, isso, se aproximem, saiam dos seus lugares, venham aqui para frente e vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Ele vai transformar a tua vida. Você hoje vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura, mas não uma pessoa qualquer. Você vai ficar semelhante a Jesus Cristo. Uma pessoa poderosa, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada. Isso, venha, venha. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Eu quero chamar você
que está afastado, que está afastada, que está sem igreja. Pastor, a partir do momento que eu me afastei, eu percebi que eu deixei de ser igual a Jesus e passei a ser igual ao mundo, igual às pessoas do mundo. Eu quero agora me reaproximar, eu quero voltar para Jesus. Eu quero retornar aos pés de Jesus. Então você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, em nome de Jesus, venha, aproxime-se do Senhor, porque Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te restaurar. Venha, Ele tem poder para isso. Ele é o único que abre o céu sobre a tua vida. Venha, Ele vai abrir o céu sobre a tua vida. A partir de hoje você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, não só sobre ele, mas sobre você também, porque você vai ser igual ao Filho de Deus. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Venha. Você que está tão fraco, tão fraca na fé, você diz assim: pastor, às vezes eu acho que eu não vou conseguir chegar até o fim. Se você estiver com Jesus, não apenas você vai chegar até o fim, como vai chegar por cima, vai chegar como cabeça. Então eu quero chamar agora as pessoas que estão tão abatidas na fé, que estão tão fracas na fé. Pastor, eu já sofri tantas humilhações, eu já sofri tantas perseguições, eu já sofri tantas calúnias, tantas difamações, meu coração está doído, machucado, ferido. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus, porque assim como Jesus foi honrado, Ele também vai te honrar. Assim como Jesus foi exaltado, Ele também vai te exaltar. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Venha você que está fraco, você que está fraca, abatido, abatida, vem aqui para frente. E eu quero falar também com as pessoas que estão me ouvindo pela rádio, pela internet. Quero falar com as pessoas que estão assistindo esta mensagem na TV ou então no aparelho de DVD. Quero falar com vocês que estão à distância agora. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus. Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade. Se você quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou convidar as pessoas que estão comigo aqui, no altar, diante do altar, na Paz e Vida, sede do Rio de Janeiro. Eu vou convidar essas pessoas que vieram para frente, para se ajoelharem. Vamos nos ajoelhar. Vou chamar aqui ao meu lado o pastor Neilton Rocha, porque a partir de hoje ele é o teu pastor. Todos nós precisamos de um pastor. Jesus é o top, né? Ele é o pastor de todos nós. Mas ele constitui pastores na terra para que respondam pela nossa alma. E o dever do pastor é zelar pela vida das ovelhas, conduzi-las a pastos verdejantes, às águas tranquilas. O dever do pastor constituído por Deus na terra é proteger o rebanho das investidas do lobo, do urso, do leão. Estou falando de modo figurado, você é a ovelha, o urso, o leão. Nós estamos falando das forças do inferno, o lobo, né? Satanás, Lúcifer e Beelzebu. O trabalho do pastor é proteger as ovelhas. E o pastor Neilton, ele vai fazer isso por você. A partir de hoje ele vai ser teu pastor. Eu convido toda a igreja a estender a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. E o pastor Neilton já vai orar por você. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está à distância também, entregando a vida para Jesus ou voltando para o Senhor. Todos, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso, diga com fé. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. E eis-me aqui, como bom filho,
me sujeitando ao meu Pai Celestial. A partir de hoje, eu vou te obedecer, eu vou te servir, e eu vou ser aquele filho que só te dá alegrias. Eu vou compensar toda a tristeza no teu coração, por todas as vezes que as pessoas te rejeitaram e te humilharam. Eu serei, meu Deus, a tua compensação aqui na terra. E eu quero sobre mim este poder sobrenatural que me transforma em teu filho. Eu quero, meu Deus, me aproximar de uma tal maneira do Senhor, que a partir de hoje, o Senhor me transforme à sua semelhança, numa pessoa igual ao Senhor. Meu Deus da glória, eu creio na tua palavra e sei também que não há outro Rei, nem Redentor, nem Salvador, a não ser o meu Senhor Jesus, a quem eu entrego totalmente a minha vida. Meu Deus da glória, escreve o meu nome no teu santo livro e me guarda até o último dia, seja o dia da minha morte, ou seja o dia da tua volta. Eu quero, meu Deus, perseverar até o fim, em nome de Jesus, o meu único Salvador, para todos sempre. Amém.